Amém. Vamos sentar, fica à vontade, em nome de Jesus. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui, trazendo a palavra para vocês. E eu estou muito feliz, porque, sabe quando você recebe uma notícia muito boa, e você fica louco, assim, para contar para os seus amigos? E essa palavra que Deus me deu é tão bacana, tão legal, que eu estava louco para chegar essa noite para pregar para vocês. Realmente são as boas novas, né? As boas novas do Evangelho, palavra que traz vida e esperança, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, 23. Amém? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora vamos lá para o livro de Jonas, Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. É difícil achar o livro de Jonas, não é? Vocês também têm essa dificuldade? Sabe por quê? Porque Jonas foge, né? Piadinha de crente, né? E vê, rapaz. Desculpa aí, foi boa essa, né? Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam a cada um a seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Só até aí. Então aí nós temos dois cenários diferentes. Nós temos duas tempestades, dois homens dormindo no porão de um navio. Nós temos, no primeiro cenário, nós temos Jesus, que depois de ter feito a obra de Deus, depois de ter pregado, curado, libertado, ele pegou esse navio, e ele então foi até o porão, e estava dormindo porque estava cansado, exausto de fazer a vontade do seu Pai. E temos então no cenário B, nós temos Jonas, que era profeta e recebeu uma ordem direta de Deus: vai até a cidade de Nínive, profetiza contra ela, porque a sua malícia subiu. Só que Jonas, então, ao invés de obedecer a Deus, ele toma um caminho totalmente oposto, ele vai em direção totalmente contrária àquela que Deus havia lhe ordenado. Então, antes de continuar, eu queria dizer para você que essa palavra é para você que é cristão, amém? Nós temos então, você tem que entender o seguinte, que existe duas coisas: existe a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade diretiva de Deus é a vontade de Deus para a sua vida. Toda vez que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador,
existe uma diretriz, uma vontade, algo que Deus projetou para você, algo que você vai ter que fazer para Deus, algo que você vai ter que cumprir aqui na terra, deixar um legado. Essa é a vontade diretiva de Deus para a sua vida, amém? Mas nós não somos robôs, nós temos o quê? Livre-arbítrio. Então, muitas vezes nós recebemos essa vontade diretiva de Deus e nós dizemos, não quero. Deus manda eu ir para a direita, mas eu decido ir para a esquerda. Aí a gente entra na vontade permissiva de Deus. Deus, Ele não vai fazer, não vai impedir você de sair, Ele não vai impedir você de sair da presença dEle. Foi exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha tudo na casa do pai, não lhe faltava nada, mas um dia ele decidiu sair. O pai não fez nada para impedir, o pai poderia não ter dado a sua herança, mas ele entregou, porque ele não ia deixar o filho ficar com ele contra a vontade do filho. E foi exatamente isso que Jonas fez. A partir do momento que ele decide, que ele escolhe desobedecer a Deus, uma ordem direta de Deus, ele entra no terreno pantanoso e turbulento da vontade permissiva de Deus. E qual é o problema? Vamos só voltar um pouquinho na questão de Jesus. Você percebe que as duas tempestades, elas têm um fundo sobrenatural, concorda, sim ou não? As duas, tanto é, que aquela tempestade que pegou o navio de Jesus, os discípulos de Jesus, eles eram pescadores, eles tinham o costume de navegar naquelas águas, eles conheciam aquele lago com a palma das suas mãos, mas mesmo com toda a sua perícia de pescadores, eles perceberam que aquela tempestade estava estranha, que aquela tempestade tinha alguma coisa diferente, e eles tentaram com toda a sua perícia, com toda a sua habilidade, manejar o barco, mas chegou num ponto que eles perceberam que não ia rolar, que eles iam morrer, que o barco ia afundar, e nesse momento eles chamaram a Jesus, e Jesus então ele acalma a tempestade, e o mar se acalma. Vamos voltar agora lá para Jonas. Jonas então, ele decide desobedecer frontalmente Deus, e ele vai em direção ao porto, e lá, convenientemente, havia um navio embarcando para um lugar totalmente oposto a Nínive. Jonas então paga a sua passagem. Aí a gente começa a trazer essa história para dentro da nossa vida. Eu quero dizer para você, que a partir do momento que você decide se afastar da vontade diretiva de Deus, sempre haverá um navio esperando para você embarcar. Sempre, o diabo sempre vai colocar convenientemente um navio esperando você botar o pezinho. Vocês estão entendendo, sim ou não? Toda vez que você decide conscientemente sair da vontade de Deus, haverá um instrumento, haverá uma pessoa, haverá uma situação, haverá uma sociedade, haverá um relacionamento, haverá alguma coisa esperando para que você embarque nessa trajetória para o abismo. Como é que é, pastora? Oi sumido, como é que é? Oi sumido, oi sumida. Amém, irmãos? E sabe o que é interessante? Jonas fez o quê? Pagou a passagem. O diabo, ele nunca dá nada de graça. Eu quero que você puxe pela sua memória todas as vezes que você teve uma grande perda financeira. Provavelmente foi porque você colocou pessoas no seu barco, pessoas que estavam, ou que não tinham nenhuma aliança com Deus,
ou pessoas que estavam em franca desobediência a Deus. A partir do momento que Jonas entra naquele navio, ele traz para aquele navio o juízo de Deus para aquele navio. Então aí você começa a entender que por que muitas vezes as coisas acontecem na sua vida, as coisas sobrevêm a você em todos os aspectos, principalmente aspecto financeiro, que é o que a gente está tratando nessa campanha. Muitas vezes você não entende por que você está passando por uma tempestade, por que você está passando por uma situação difícil. E se você vê, nós lemos aqui que os marinheiros, olha só, o que tinha a ver aqueles marinheiros, aquele capitão, com o problema de Jonas com Deus? Eles não tinham nada a ver, mas porque eles permitiram aquela pessoa que estava em franca desobediência a Deus, eles tiveram que pagar o preço, porque eles estavam na companhia de Jonas, eles estavam na companhia daquela pessoa que era desobediente a Deus. E aí você começa a entender como é importante, o quão é importante você velar pelas pessoas que andam com você, pelas pessoas que você permite entrar no seu barco, pelas pessoas que você permite entrar nos seus relacionamentos, no seu círculo de amizades. Se você muitas vezes permite que essas pessoas que estão em pecado, que estão em desobediência, que estão indo contra a vontade diretiva de Deus, você vai pagar o pato junto com essa pessoa. Amém? Está fazendo sentido para vocês? Mas pastor, mas eu não tenho nada a ver. Aí eu vou responder aquela pergunta. Provavelmente, os maiores prejuízos que você teve foi com pessoas que você conhecia bem, pessoas da sua convivência, parentes, amigos, sócios, pessoas que comiam na sua mesa. Só que existem muitas pessoas que comem na sua mesa, mas não têm o mesmo propósito que você tem. Você sabe que tem muitas pessoas que andam com você, não é porque gostam de você, não é porque querem ver você bem, essas pessoas andam perto de você, porque estão querendo ver a sua queda, estão querendo ver a sua ruína, estão querendo colocar o pé para você tropeçar. Amém, irmãos? Aqueles marinheiros, aquele navio, o que eles tiveram que fazer? A hora que eles perceberam que o barco estava quase para afundar, eles tiveram que jogar a sua carga fora. Eles tiveram um grande prejuízo financeiro. Eu quero te dizer aqui nessa noite com muito amor, muitas perdas financeiras que você teve até hoje na sua vida, não era preciso você ter perdido. Não seria preciso você ter perdido se você tivesse tomado um pouco mais de cuidado com as pessoas que você permite entrar no seu barco. Deus manda dizer para você nessa noite, chega de perdas. Chega de perdas. Olha, as perdas, quantas perdas eu já tive na minha vida, por escolhas ruins, por decisões erradas, por permitir pessoas erradas entrarem no meu convívio. E eu sei que você sabe do que eu estou falando, porque isso também já aconteceu com você. Mas é preciso, porque olha, cada vez... Olha, é muito difícil a gente amealhar um patrimônio, a gente trabalhar, a gente ganhar dinheiro, a gente comprar uma casa, é muito difícil, sim ou não? Agora, é muito fácil a gente perder tudo isso, porque muitas vezes a pessoa que você se alia em uma situação, olha a irmã aí, ou ela foi avalista de uma pessoa que ela confiava, e ela se colocou numa situação complicada, perdeu noites de sono. Chega de perdas, amém? E eu vou abrir um parênteses para vocês, já que essa campanha ela visa a questão de prosperidade.
Vamos supor que essa taça aqui custe R$1.000, certo? Mas você sabia que, na verdade, essa taça que custa R$1.000, se você for na loja, que ela custar R$1.000, ela não custa R$1.000. Ela custa, para cada um aqui, um valor diferente. Como assim, pastor? É muito fácil. Pega R$1.000. Você vai pegar o seu salário. Quanto você ganha por mês? Você vai dividir pelo número de horas que você trabalha. E você vai ter um X, concorda? Sim ou não? Vamos supor que você ganhe, sei lá, 10 mil por mês. Você trabalha 40 horas por semana. Faz a conta, eu sou ruim de matemática. Você vai encontrar um valor. E vamos supor que a tua hora, sei lá, custe R$100. Então, quantas horas da sua vida você precisa gastar para comprar essa taça? 10 horas. Amém? Entenderam? Então, você não compra as coisas com dinheiro. Você compra com a sua vida. Você compra com o seu trabalho, com o seu suor. Olha, se a gente pensasse um pouquinho nisso, que você não compra as coisas com dinheiro, que você compra com a sua vida. Porque você está trabalhando lá, você está trabalhando porque você precisa, sim ou não? É uma bênção quando a pessoa consegue ter alegria no seu trabalho, é uma bênção, mas infelizmente nem todas as pessoas, às vezes o trabalho é penoso, porque às vezes é um lugar que você não gostaria de estar, você está pedindo para Deus te abrir uma outra porta, o irmão aí pediu uma outra porta para Deus, mas você tem que entender que, olha, se é difícil de você ganhar o seu dinheiro, você tem que valorizar mais o seu dinheiro, amém? Porque você não está comprando com dinheiro, você está comprando com a sua vida. Aí chega um abençoado, vindo lá do fundo do inferno, e traz maldição para o seu navio. E aí o que acontece? Traz juízo de Deus para a sua casa, e começa uma grande turbulência, e você não está entendendo nada, porque você está tentando fazer as coisas direito, você está tentando dar o seu dízimo, você está tentando fazer as coisas certas, mas a tempestade está quase para derrubar tudo, e você não está entendendo, porque às vezes o problema não é você, o problema é quem você está deixando entrar nos seus relacionamentos. Aí vamos agora fazer vamos fazer um exercício agora de imaginação. Vamos imaginar que esse barco é você, não é mais um barco, é você. Olha só, imagine que o capitão do navio é o seu consciente. Onde é que Jonas estava? Ele estava onde? Ele estava onde? Ele estava no porão? Ele estava dormindo, sim ou não? O negócio está lá estourando tudo. Mas Jonas estava onde? Dormindo, escondido. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, aquilo que faz o teu barco naufragar é aquilo que existe de oculto e escondido dentro da sua alma. Às vezes são coisas do seu passado, são pecados não confessados, são mágoas, são rancores, são abusos que você sofreu, são coisas que machucaram a tua alma, que feriram você, que às vezes são coisas tão dolorosas, tão terríveis, que a tendência da nossa psique é enterrar isso, porque quando a gente mexe nisso, isso é muito doloroso. Mas eu quero te dizer com muito carinho, com muito amor, olha, essas coisas, quando você não traz isso para fora, você não cura isso, você não permite que o Espírito Santo te cure, quando você não coloca isso, quando você não conta isso para pessoas que podem ajudar você, essa coisa que você acha que não tem nada a ver, que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás, essa coisa pode estar fazendo dar água no seu navio.
E aí o que acontece? Aí é como se houvesse, presta atenção, o nosso consciente é 20%, o inconsciente é 80%. Agora, no nosso consciente, todo mundo aqui quer ser feliz, quer vencer, quer ser próspero, né? Quer criar sua família, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem é que conscientemente quer ficar devendo, quer bater nos filhos, quer trair a mulher? Mas quando existe algo muito pesado, muito terrível, quando existe uma ferida muito grande no nosso inconsciente, é como se tivessem 8 pessoas puxando para um lado e 2 pessoas puxando para o outro. Muitas vezes esse Jonas que está dormindo, escondido, é aquilo que você não gosta de tocar, é aquilo que você não quer mexer, é aquilo que é aquilo que você precisa jogar fora do seu barco. Amém, irmãos? Nessa noite, eu quero que você comece a entender, fazer uma análise muito honesta da sua vida, dos seus relacionamentos, dos seus sentimentos, da maneira como você se relaciona com o seu dinheiro, com o seu salário. E olha só que interessante, vamos pegar o versículo 6 aqui. O versículo 6 diz assim: e o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Então, olha só, o navio estava quase para afundar, e Jonas continuava dormindo. Sabe qual que é a outra interpretação que a gente pode fazer disso? Enquanto Jonas estava dormindo, a tempestade estava castigando o navio. A tempestade estava a ponto de afundar o navio. Os marinheiros estavam jogando fora as coisas valiosas. Ou seja, era o retrato do caos. Era o retrato do caos. Sabe o que está acontecendo hoje em dia nas nossas casas? Muitas vezes, nós, você, eu, a nossa casa está pegando fogo, está afundando, e a gente está dormindo. Sabe o que esse sono de Jonas simboliza na nossa vida diária? Omissão e negligência. Quantos pais de famílias, sacerdotes do lar, praticamente estão em casa de corpo presente, já passam muito pouco tempo em casa, e o tempo que está em casa, estão aonde? Aonde que eles estão? Aonde que eles estão? Olha, existem 3 áreas da nossa vida, que a gente não pode dormir. 3 áreas da nossa vida que a gente não pode dormir: relacionamento, criação de filhos e vida financeira. Você quer que a sua vida entre no caos? Deixa a coisa correr. Olha só que interessante. Enquanto Jonas dormia, o barco não estava parado, sim ou não? O barco estava navegando, sim ou não? Então, você que está dormindo, você que está deixando teus filhos soltos, você que está deixando a sua esposa solta, você que está deixando as contas da sua casa solta, essa dinâmica familiar, ela está acontecendo, não está nada parado. Aí chega num ponto que a coisa acontece, uma tragédia, e você fala: nossa, mas como que aconteceu isso? Eu nem percebi. Nossa, mas parecia tudo tão bem, a minha esposa parecia tudo bem com ela, os meus filhos parecia tudo bem, mas e agora? Estão na droga, a esposa arrumou um amante, ou o esposo, enfim, aquela confusão que vocês sabem.
Nessa noite, o Espírito Santo manda dizer para você, que tem dormente. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Olha, não dá para deixar o barco sem direção. Você é o capitão desse navio, você é o gerente dessa empresa chamada família. Se essa família falir, a culpa vai ser sua. Estou falando agora para os sacerdotes. Tem sacerdote aqui de casa? Tem sacerdote aqui? O sacerdote é aquele que protege a sua casa, amém? É aquele que toma a responsabilidade espiritual, é aquele que dirige, é aquele que chama a sua esposa e os seus filhos para dar o testemunho dentro de casa. Toda vez, e a gente está vendo isso muito. Olha, eu tenho atendido muita criança nos últimos meses, eu tenho focado muito nessa questão de criança. E olha, a coisa mais triste que eu estou vendo, são crianças deprimidas, inquietas, agitadas, crianças totalmente destrambelhadas, porque falta pai, porque falta o afeto também da mãe. Sabe o que está acontecendo? A gente está deixando os nossos filhos na mão da tela, do celular, do tablet, do computador. Está todo mundo correndo, está todo mundo terceirizando o afeto, a adequação dos filhos. Vamos acordar? Vamos acordar, irmãos? Vamos acordar? Olha só como é que a Bíblia fala que um abismo chama outro, né? Jonas, a partir do momento que ele decide desobedecer a Deus, primeiro, ele desce para o porão, sim ou não? Desce para o porão, está descendo. Aí o que acontece? Quando ele percebe que aquela tempestade, ela é culpa dele, ele se responsabiliza, ele percebe que ele é o culpado, e aí ele é jogado para fora do barco, ele é jogado na água para morrer. Só que Deus manda um peixe engolir. Mas ele fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Ele ficou o quê? Lá no fundo do mar. Ele ficou num lugar apertado, num lugar fedido, nas tripas, nas entranhas daquele peixe. Ou seja, ele desceu mais um degrau, entendeu? Sim ou não? Primeiro degrau, o porão do navio. Segundo degrau, barriga do peixe. E lá, na barriga do peixe, ele clamou pela misericórdia de Deus. Na barriga do peixe, ele clamou pela misericórdia de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite, na situação que Jonas estava, apertado, sufocado, achando que não tem saída, achando que acabou tudo para você, achando que é o fim, que não tem mais jeito. Mas Deus manda te dizer, que se você clamar, do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, com verdade, com fé, Ele vai abrir um escape, Ele vai abrir um caminho para você. É hora de nós nos posicionarmos, é hora de nós entendermos a nossa posição em Cristo Jesus. Qual dos 2 barcos você quer, irmão? Você quer estar no barco de Jesus, que tem o controle da tempestade, ou você quer estar no barco de Jonas, perecendo na desobediência, tendo perda financeira, jogando as coisas valiosas para fora do barco? Em qual dos barcos que você quer ficar? Você precisa escolher. Você quer ficar na vontade permissiva de Deus,
Ou você quer na vontade diretiva de Deus? Eu quero dizer para você que eu prefiro estar na vontade diretiva de Deus, porque na vontade diretiva de Deus, Jesus está comigo no barco. Vai vir a tempestade? Sim, vai. Jesus passou pela tempestade, mas Ele é o Senhor da tempestade. Ele tem o poder para acalmar a tempestade na sua história. Ele tem o poder para tirar você da barriga do peixe. Ele tem poder para abrir porta onde não existe porta. Ele tem poder para reposicionar você como sacerdote da sua casa, para cuidar dos teus filhos, da sua esposa, das suas finanças. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé. Fecha teus olhos, eu vou orar por você, depois eu vou passar a palavra para a pastora Marda. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa realmente, Pai, entrar, Senhor, nos nossos corações e trazer reposicionamento, Senhor. Que nós possamos, Senhor, cuidar mais dos nossos relacionamentos, que a gente possa cuidar mais da nossa casa, que a gente possa ter mais cuidado com as nossas amizades, com as pessoas que a gente permite que entrem no nosso barco, na nossa convivência. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter o discernimento de que existem coisas que nós temos que jogar fora da nossa vida, que nós não podemos mais permitir dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa convivência, dos nossos relacionamentos. Existem coisas e pessoas que nós temos que nos afastar, que não dá para negociar, que nós temos que ter distância em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém?